Não? Nada? Sim, né? Agora tá, Agora né? sim, sim. Agora Beleza. sim. Muito bem. Vamos lá. Ah, como disse para os Tessalonicenses, tá? O objetivo desse curso, vou só lembrar para a gente estar bem, sempre estar ventilando, é muito bom. Seja encorajado a perseverar na conduta cristã adequada, mesmo em meio às tribulações dessa vida. E nesses dias a gente tem experimentado tribulações de vários formatos, né? A gente vê, quando você passeia, talvez, quando você vai a um mercado ou a algum local, você vê imóveis fechados, você vê locais com placas de aluguel, aquele local que era uma empresa não é mais, e por trás daquilo ali tinha um empresário, tinha uma empresa, tinha funcionários, né? Então, pessoas sem emprego. E, em meio a isso também, pessoas acometidas por doenças, né? Então, as tribulações dessa vida, mas mantendo sempre a viva esperança. Então, nós, diferentemente, precisamos transmitir essa esperança aos que não conhecem a Cristo ainda, e muitas vezes aqueles que conhecem a Cristo. Nós precisamos também transmitir a esperança e uma viva esperança e também sobre a volta do Senhor Jesus, que isso irá acontecer, né? Isso a gente já tem conversado, né? Nós já falamos sobre a abertura do livro, a origem, data, autoria, local, os personagens, um esboço do livro, alguns destaques desse livro, o quanto Paulo, só lembrando os destaques, o quanto Paulo trata de irmãos, né, de queridos, então ele trata com muita pessoalidade. Falamos de motivos de gratidão também, que ele endereça por três, né, Paulo, Timóteo e Silas. Falamos de três recordações, três características da pregação dele, três realizações, motivo de gratidão também que ele tinha, a origem e o gloriar-se no testemunho de Paulo, e não, a glória não seria no que ele fala, mas na palavra de Deus, e também as exigências daquele ministério. Ele fala da defesa do ministério, a aprovação, quem ele estava agradando, né? Fala mais uma vez do seu testemunho. Falamos também, semana passada, um pouquinho dos sofrimentos de Tessalônica, né? Hoje nós vamos continuar, nós vamos falar das provações, crescimentos, e vamos entrar um pouquinho em aspectos práticos e exortativos, principalmente no capítulo 4, logo no começo, tá? Assim, a semana passada eu lancei algumas perguntas para vocês, né? E eu queria saber se você, essa semana, se você se interessa pelas pessoas, como você demonstrou esse interesse e que ações práticas você realizou essa semana. Não sei se você quer escrever ou falar, né? Mas você se interessa por pessoas? Como você manifestou esse interesse, né? Porque uma coisa é a gente falar, não, me interesso pelas pessoas. Outra coisa é você ter ações práticas de interesse por outras pessoas. Alguém quer se manifestar aí, como foi a semana, nesse contexto, de se interessar por outros? Não, não teve interesse, você não se interessou por ninguém, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos parentes? Vários, orei por vários. Não. Legal. A Shirley comentou que telefonemas, né? Não é isso? Telefonemas, chamadas de vídeo, legal, né? Eu procuro mandar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se a pessoa tem algum motivo de oração. Legal, muito boa atitude, né? Quem mais? Já vão pegando exemplos, né? Oi, Paulo. A gente tem procurado termos de oração, orar por uma opção de pessoas, alguns telefonemas para saber como é que estão as pessoas, entendeu? Legal. Então, Isso é mostrar interesse, né? É lógico, a gente pode mais coisas para fazer, respeitando o momento, mas tem coisas para fazer, né? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa falou assim, puxa, passei na frente da sua casa, queria tocar a campainha, dar um abraço. Eu falei, por enquanto não. Pode tocar a campainha, a gente fala oi e tal, né?
para saber como vai, como é que estão as coisas, né? Mas a gente precisa demonstrar interesse pelas pessoas, né? Alguém mais quer manifestar alguma coisa? Não, vou continuar. E isso é uma lição de casa que a gente precisa levar, tá? A gente sempre precisa se interessar por pessoas, né? Seguindo o exemplo que Cristo teve, né? Aqui você tem um mapa, acho que você está visualizando o mapa aí, né? Um pouquinho mais aonde ficava a região, né? Então você tem aqui o que é chamado, o que é Itália aqui, né? A ponta da bota. Você tem a Macedônia e a Acaia. Hoje isso daqui significa todo esse risco que tem aqui da Macedônia para baixo, significa a Grécia atual, né? Então Filipo, a Tessalônica, a Bereia, depois nós vamos ter um outro mapa, né? Aqui você tem um pedacinho da Ásia Menor, né? Hoje seria um pedacinho da Turquia, esses países aqui, e aqui você tem Israel, né? Ou Jerusalém, você tem aqui embaixo Samaria, Israel ficaria aqui, Egito e assim por diante. Só para uma localização da gente, tá? O interesse de Paulo, quero destacar também que nós falamos, né, dos interesses, mas agora tem um cuidado. E nesse capítulo 3, de 1 a 5, o texto diz assim: por isso, quando nós não pudemos mais suportar, chamamos pelo bem. Desculpa, deixa eu começar. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão, e cooperador de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essa tribulação. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, quando estávamos com vocês. E já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inúteis o nosso esforço. Tem algumas palavras de destaque nesse trecho, tá? Uma delas, o apóstolo Paulo usa suportar, né? Não podemos mais suportar, ou não podemos mais sofrer. É a mesma palavra que a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 1, diz assim, verso 7, ele diz assim: tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. É a mesma palavra. Um destaque ali, e essa palavra significa, o apóstolo Paulo falando, olha, nós suportamos, né? Ele fala também e fortalecer. A palavra fortalecer significa confirmar. Romanos capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra dizendo: anseio vê-los a fim de compartilhar a vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, né? A ideia de fortalecer na fé, das pessoas ficarem firmes, tá? A outra palavra de destaque também é dar ânimo, né? Ou a palavra mais conhecida como paracaléo, ou seja, consolar, é um dos nomes que é utilizado normalmente, ou pela ação do Espírito Santo, que ele é consolador. Mateus 5, verso 4 diz, pois muitas vezes... Desculpa, estou em Marcos. Mateus 5, verso 4 diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Terão um consolo, um conforto. Não abalados. Essa palavra, eu escrevi ali, rapis legomenon, isso significa, essa palavra aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Então, existem algumas palavras que não têm correspondente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo não criava, não inventava essas palavras, né? Muitas vezes ele trazia do grego clássico, mas para dizer uma expressão assim, olha, não fomos ou não queremos ser abalados, ou não queríamos ser abalados, uma palavra muito forte, que aparece uma única vez. Já tribulação, aflição, a gente vê em Marcos, capítulo 13, nós vamos ver ali um relato, e dizendo, verso 24, diz assim,
Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, né? Então está falando do fim dos tempos e a tribulação. Ele usa também perseguidos, ou a palavra aqui é pressionados. Então isso o apóstolo Paulo e os demais que estavam com eles foram demais, passaram por essas dificuldades. 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados. Essa é a palavra que o apóstolo usa, tá? E também ele vai usar a palavra tentador ou tentado. Em Mateus 4:1, quando o Senhor Jesus é levado e ele é tentado por Satanás, diz assim: então Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente olha essas palavras que nós percebemos aqui, e ao perceber essas palavras, nós notamos muito claramente o apóstolo dizendo que todas elas apontam para uma situação bem delicada, uma situação de batalha, uma situação que acontece na fé cristã para todos nós. Essa não é uma situação restrita somente ali ao apóstolo. Essa semana, esses dias, tem sido muito notório nós notarmos com as mudanças, eu não quero entrar no mérito se é certo ou errado e a competência dos ministros que estão sendo escolhidos para os cargos, mas é interessante que o pessoal não tem, muitas vezes, alguns casos sim, mas eles não têm olhado e observado a expertise daquele homem, mas eles estão olhando a questão de fé. Então, ele é evangélico, então essa pessoa não presta. Ele é assim, então ele não serve porque ele vai trazer uma visão antiquada e equivocada. Quer seja, quer queira, quer não, isso é um tipo de perseguição, né? E essa perseguição, hoje em dia, de certa forma, ela não está muito velada, não. Está acontecendo de forma muito clara. Então, se você defende uma fé autêntica em Cristo Jesus, é melhor deixar esse camarada de escanteio, por melhor profissional que você venha a ser, né? Então, o apóstolo Paulo passou por isso, e ele fala, né, que essa batalha, e nós muitas vezes vamos passar, e nós vamos enfrentar. Agora, recursos nós temos para enfrentar. É só a gente abrir ali em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20, o apóstolo Paulo mesmo fala da armadura de Deus que está disposta para nós, para essa batalha. Assim, nós vamos passar por, quer seja aflições nesse campo, quer seja para aqueles que têm filhos mais jovens, né? O filho, na hora que se portar numa sala de aula e falar, olha, não vou fazer tal coisa porque eu não concordo com isso, vão ter oportunidades em que vão usar expressões jocosas com ele, vão ridicularizar por causa da fé. Agora, se o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, passou por isso, né? Então, para nós também deve servir como ânimo e estímulo em saber que nós somos dignos de passar por essas provações, né? Continuando mais um pouquinho à frente, do 6, ele continua ainda na narrativa, além dessas palavras importantes, que depois você pode até pesquisar com mais calma, ele de 6 a 8, ele vai fazer uma outra, trazendo notícias, e ele vai falar sobre as boas notícias sobre. Ele diz agora, porém, Timóteo, acaba de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-lo. Por isso, irmãos, em todas as nossas necessidades e tribulações, ficamos animados quando soubemos da fé de vocês. Pois agora vivemos visto que fosse e estão firmados no Senhor, ou estão firmes no Senhor. Então chegava a boa notícia ao apóstolo Paulo, daqueles irmãos da igreja, que eles estavam firmados, a palavra que ele utiliza, ele é na fé, no amor
nas boas recordações, e o apóstolo Paulo fala, eu tenho desejo, né, de vê-los novamente, né? Então há um desejo muito forte do apóstolo Paulo, e as boas notícias o animava a isso. É muito interessante que hoje a gente vê por várias vezes no noticiário na TV, e se você acompanha um pouco, vem uma sessão de tragédias, né? Tragédias em cima de tragédias. E aí o próprio apresentador diz assim, agora uma boa notícia, né? Então parece que no meio da semana, no meio do dia, não teve nenhuma boa notícia, só desgraça. Mas o apóstolo Paulo, mesmo passando por todas as dificuldades e provações, ele fala, olha, acaba de chegar boas notícias, boas novas, né? Falando que, não que a situação daquele pessoal estivesse bem, que eles não estavam sendo perseguidos, que eles estivessem com a conta bancária reforçada, nada disso. Está falando, olha, da fé que vocês têm, na confiança no Senhor, do amor que vocês têm, né? Ou do ágape aqui, de se dar, né? Fala também de que eu guardo boas recordações de vocês, né? E eu desejo vê-los. Então, tinha um desejo do apóstolo Paulo. E essa semana eu expressei para alguns o desejo que a gente tem de se encontrar. Mas, por enquanto, não podemos, né? E aí, Paulo continua demonstrando esse interesse quando ele vai dizer no verso 8, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes. Uma palavra muito forte, ele fala, agora eu estou revigorado. Agora eu estou animado em saber que vocês estão firmes. Por quê? Porque havia um trabalho feito anteriormente e contínuo do apóstolo Paulo em fundar aquela igreja, estabelecer líderes, edificá-los através das cartas, entusiasmar esses irmãos, ensinar esses irmãos, né? E hoje, de fato, para nós, como pastores da igreja, é uma grande preocupação, porque domingo após domingo a gente se encontra, a gente cruza por um ou outro irmão e pergunta como é que você está, como é que está acontecendo, né? Hoje a gente se encontra, talvez, nessa sala de aula, a gente se encontra alguns na coinonia, outros discipulado, né? Um ou outro que você tem interface com o ministério, mas, no geral, como um todo, a gente não visualiza as pessoas, né? E essas palavras do apóstolo Paulo é bem forte, né? Quando ele diz, né, que agora vivemos, visto que vocês estão firmes, né? Então, eu desejo que cada um de vocês estejam firmes, né? Para a gente viver, de certa forma, tranquila, né? E confiantes, né? E ele continua ainda dizendo algo muito forte das tribulações, né? Que o pessoal passa. Ele fala, nós vivemos porque, no verso 7, em todas as nossas necessidades e tribulações. Né? Então, havia necessidade, havia tribulação, né? E eles estavam passando por isso, mas ele fala, mas o que me revigora o vigor é saber que vocês estão firmes. Então, no 7 há uma tribulação, uma dificuldade que eles passavam, no caso o apóstolo Paulo e aqueles ali, mas quando ele sabia da firmeza, ele falou assim, está valendo a pena continuar firme. E eu fiquei pensando e avaliando esses dias, eu fui alcançado pelo Evangelho através do discipulado, né? A pessoa me convidou, começamos a estudar o Evangelho de João, e foi nesse processo que Cristo me alcançou e eu entendi da graça de Cristo. E depois eu achei algo tão fantástico discipulado, que eu comecei a discipular pessoas também. E até hoje eu tenho grupos de discipulado, né? E aí esses dias eu falei assim, deixa eu fazer um exercício. Quantas pessoas no longo da minha vida cristã eu discipulei? E aí eu comecei a anotar. Oi. Eu fiz as contas, chegaram a 50 pessoas. Aí eu falei assim, uau, eu devo ter esquecido alguém no meio do caminho, né? Mas chegou a 50 pessoas. Eu falei, é lógico, alguns continuam firmes, e é uma alegria a gente ver essas pessoas firmes. Outras, pelo que não muito, né? Mas eu falei, puxa, que bacana a gente poder contabilizar, não para nossa soberba,
não para nossa ostentação de alguma coisa, né? Mas sim para a honra e glória de Deus, né? E eu creio que é isso que a gente tem que fazer. E o apóstolo Paulo, quando olhava aqueles discípulos, né? E se você assistiu o sermão da semana passada, o Fábio falou bastante sobre discipulado, né? Continua aqui também dizendo que, graças a Deus por eles, o verso 9 diz: como podemos ser suficientemente grato a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Olha, é como eu tenho falado para vocês, né? O apóstolo Paulo, ele é muito amoroso nesse trecho, e quando você olha normalmente o apóstolo Paulo, você fala assim, nossa, mas Paulo não é amoroso, né? Mas se você olhar aqui, ele fala que ele é suficientemente grato a Deus por eles, pela alegria que ele tinha de ver como eles estavam, né? Como ele estava, e a palavra aqui que ele usa, né? Ele diz assim, a alegria, por toda a alegria, significa a ideia de superabundante, né? Algo que superabundou, né? O desejo de que eles crescessem no amor, né? Que eles crescessem com o Senhor. E creio que esse sempre é o grande desafio, crescer com o Senhor. E ele continua dizendo, falando aqui, e que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis, né? Então ele dá essa continuidade dizendo, olha, eu quero que Deus faça você crescer cada vez mais. Um pouquinho antes ele diz, noite e dia insistimos em orar por vocês. Ele fala que, olha, nós oramos por vocês noite e dia. E a oração, nós podemos estar afastados, né? Mas a oração nos faz estar próximos. Quando a gente manda um pedido ou uma solicitação, ou perguntando para a pessoa, como é que você está? Tem algum motivo de oração? Tem algo que você queira orar? Tem algum pedido para colocar, né? Ela nos aproxima das pessoas. E o apóstolo Paulo diz isso, né? Que ele fala que ele tem tanta alegria por aqueles. E ele diz ainda, né? E noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los, né? Ele queria ver aqueles irmãos, né? Vê-los pessoalmente e suprir o que falta na fé deles. Então não é uma visão egoísta de Paulo dizendo, né? Olha, eu estou fazendo isso para que que gostoso ver meu amigo. Mas eu quero ver também, está faltando alguma coisa em você que eu possa suprir? Então ele tem essa visão de cuidado, de amparo para com eles, né? E ele fala que é noite e dia essa oração, né? E vê-los pessoalmente. Então, você vê, há uma necessidade, inclusive do apóstolo Paulo, de querer vê-los pessoal. Ele não tinha esse recurso que nós temos, quer queira, quer não, nos ajuda bastante, ver um pouquinho os irmãos através da tela, né? Mas o apóstolo Paulo não tinha isso. O que ele tinha era uma pena, um pedaço de pergaminho, e escrever, enviar ali para aqueles. E lembre-se, não chegava tão rápido, né? Até chegar aquela carta, o pessoal lê, até voltar aquela carta, levava um bom tempo. Mas é bacana a gente notar que ele fala, mas eu queria vê-los pessoalmente, né? Então há um desejo do apóstolo Paulo para isso, né? De vê-lo continuamente, né? Alguma pergunta que você tem, alguma colocação até aí? Não, vou continuar. Não? Vamos para frente, então. Se a gente continua mais um pouquinho, nós vamos ver que do verso 11 ao 13, o apóstolo Paulo, o interesse é no crescimento, tá? Nos versos anteriores, ele tinha interesse pelas notícias desses irmãos, e agora ele tem interesse pelo crescimento deles. Ele quer saber como eles têm andado em crescimento, né? E ele diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor por vocês, do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Veja quantas vezes ele apresenta Deus, o nosso Pai,
nosso Senhor Jesus Cristo, no 12, que o Senhor faça. Depois, lá embaixo, ele vai dizer ainda, diante do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por várias vezes ele invoca essa continuidade de querer. E ele vai falar assim, que prepare o nosso caminho até vocês. Então a ideia é que o Senhor Jesus possa estar preparando o nosso encontro. E ele fala, e esse encontro, ele vai dizer ainda, que faça crescer e transbordar. Então ele quer que cresça e transborde o quê? O amor que eles têm para com os outros. Ao exemplo do amor que Paulo, Timóteo e Silas tinham por eles. Ele falava assim, eu quero ver isso acontecer, né? E esse amor que ele fala, ele transmite essa ideia de esse amor crescer cada vez mais de uns para com os outros, ao exemplo que nós temos, e ele ainda continua dizendo que esse amor tem que crescer e fortalecer o coração, no verso 13, que ele fortaleça o coração de vocês. E ele fala para fortalecer o coração, nada mais é que manter um coração firmado nas promessas que o Senhor tem. E firmado nessas promessas que ele precisa ter e o que ele espera que os seus tenham ali, é interessante a gente notar que ele vai falar, né, um pouquinho mais aqui, ele vai dizer, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis. Ele usa uma expressão aqui, a ideia de ser repreensível eu já explorei com vocês semana passada, e ele vai falar assim, em amor, em santidade, desculpa. Né? A ideia daqui é numa pureza moral. É um tema recorrente que você vê no 2:10, aparece essa mesma expressão, né? Ele fala de testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível. No verso 4:3 vai nos dizer, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, e 5:23 vai aparecer também que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então a ideia de fortalecer o coração para ser irrepreensível em santidade é uma constância dentro da carta. Aparece no capítulo 2, no capítulo que nós estamos vendo aqui no 3, no 4 e no 5. Né? Agora, esse destaque é que nós apresentemos irrepreensíveis em santidade diante de quem? Do Pai, diante de Deus. Né? E agora entra uma parte, e essa parte eu vou deixar de tarefa de casa para vocês. Né? Por quê? Quando o professor não sabe uma coisa, ele dá a tarefa de casa para os alunos, concorda? Então, vocês têm uma tarefa de casa para vocês pesquisarem o verso 13, que ele diz assim, e ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Ponto. Legal, até aí eu já expliquei. Agora é o próximo passo com vocês. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Tá? O que significa essa palavrinha que tem aí a última? Jesus Cristo vem com os santos. Quem são esses santos? Né? Então, você não precisa me responder agora, não. Você vai pesquisar, né? Talvez você tenha algumas ideias, né? Eu tenho algumas ideias, mas eu queria que você pesquisasse, tá? Quem são esses santos que aparecem aqui? Eu tenho aqui o trecho, mas eu não vou compartilhar com vocês, eu quero que vocês pesquisem. Será que esses santos são anjos? Será que esses santos são os salvos do Velho Testamento? Será que são os que morreram antes do fim dos tempos? Quem é esse que vai voltar? Beleza? Pesquisa encomendada para a semana que vem, tá bom? Dúvidas aí do capítulo 3? Exceto essa que você vai ter que pesquisar, né? Então você pesquisa, fica como tarefa de casa. Senão eu vou dar entrada no capítulo 4, tá? O tema do capítulo 4 eu intitulei nesse trecho como agradar, consolar e exortar. E especialmente do capítulo 4, verso 1 e 2,
o apóstolo vai falar sobre agradar a Deus. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, né? É muito interessante que esse quanto ao mais aparece em várias cartas do apóstolo Paulo, né? Ou seja, daqui para frente, finalmente, além do mais, demais, ou seja, tem sempre a visão de como se fosse uma dobradiça. O apóstolo Paulo sempre, pelo menos no livro de Efésios, é muito bem marcado isso. Quando você lê Efésios, você tem do capítulo 1, 2, 3, 4 de Efésios, o apóstolo Paulo vem falando de teologia. Quando ele chega no 5, o finalzinho, ele põe um portanto. E quando ele introduz isso, ele está mudando de um aspecto de uma teologia teórica, passa para a prática, para a teologia prática, aplicada, tá? Não que a teologia seja teórica, mas ele passa de uma teologia para uma teologia aplicada. Isso ele faz quando você olha, por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor, novamente alegrem-se, tá? Ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, 4:8 diz, finalmente, irmãos. Ele está, de fato, concluindo a carta e ele está dando quase o final da carta. É isso que nós estamos chegando. Nós estamos chegando na carta de Tessalonicenses quase já no seu fim. Por isso que ele dá esse conselhos finais, e principalmente no capítulo 5. São muitos os conselhos que eles vão dar, que o apóstolo Paulo vai dar, e conselhos práticos. Por exemplo, no capítulo de 1 Coríntios 16, verso 1, quanto à coleta, ou seja, daqui para frente, além do mais, deixa eu falar sobre isso, né? O outro trecho a gente tem, quando a gente olha Coríntios, né, capítulo... Opa, eu coloquei um verso errado aqui, né? Eu acho que o primeiro... 1 Coríntios 13, viu, gente? Aí não é... Acho que ficou 2 Coríntios. É 1 Coríntios 13, verso 1. Passo agora a mostrar, ele começa a dizer, tá? Então, são trechos que o apóstolo começa a mudar o assunto da carta, né? E ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim, vocês estão procedendo. Ou seja, no passado, já instruí. Então, voltando lá ao nosso texto, ele vai dizer, olha, quantas coisas do passado eu já instruí. Aí ele continua dizendo, na parte B do versículo, tá? Se você não sabe o que é parte B, é normalmente onde tem uma pontuação e muda quase o assunto. Então, por exemplo, ele diz, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim, vocês estão procedendo. Ponto. Agora, despedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais. Então, ele põe um ponto e faz uma continuidade. Olha, sobre o passado, nós já falamos e nos instruímos. Pode ser por tudo que ele disse aqui. Por tudo isso que ele já tratou até agora, no primeiro capítulo, segundo, terceiro, até agora na carta, ele tratou disso. Agora, daqui para frente, eu quero tratar um outro assunto com você. E agora o que eu quero tratar com vocês, estou exortando que vocês cresçam nisso cada vez mais. E aí ele começa a abrir ou falar de um novo assunto, tá? E esse crescer, né, como ele vai apresentar aqui, na graça, ele faz, no segundo 12, ele já diz disso, né? Ele fala que espero que vocês cresçam. E aqui eles falam assim, que Jesus faça você crescer cada vez mais nisso, né? Se eu pudesse, de certa forma, rabiscar o que ele vai falar para frente, se eu pudesse pôr numa tabela, eu tentei ilustrar, ele do 4, de 1 a 12, ele coloca, de certa forma, uma tabela, do meu ponto de vista, me ajuda um pouco a olhar e entender de certa forma. Ele, como se fosse um mandamento, uma ordem, ele começa a falar assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí no verso 9 ele diz, quanto ao amor fraternal,
e no verso 11 ele fala esforça. Então eu creio que o apóstolo Paulo ele dá essa pequena introdução no verso 1 e 2, quando ele diz, quanto, irmãos, o que eu falei, agora você vai fazer isso. E no verso 2 ele diz assim, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. E ele dá uma continuidade. E qual que é? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Só que nessa santificação, ele vai especificar um pouquinho mais. E talvez de um tema, uma temática que fosse um problema ali na igreja de Tessalônica, e ele trabalha firme com a ideia de abstinência da imoralidade sexual. Depois ele vai falar do amor que eles precisam praticar, e eles vão falar sobre como você trabalhar esforçando-se para ter uma vida tranquila. Então eu tentei ilustrar dessa forma para facilitar o andamento do nosso estudo. O texto diz assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Destarde, quem rejeita essas coisas, não rejeita homens, e assim a Deus, que também nos dá o seu Espírito. Tá? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. No processo de salvação, nós temos a salvação que é em Cristo. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos como, a palavra de Deus fala que a gente chega como um bebê. E esse bebê precisa se desenvolver e crescer. Esse processo é chamado de santificação. Eu não acredito numa santificação que a pessoa aceita Cristo hoje e amanhã ela já é o super espiritual. Não. Eu acredito num processo de santificação, dia após dia. A pessoa vai crescendo em santificação, tendo as suas quedas, os seus desafios, confessando os seus pecados, tratando. Eu creio na santificação de forma progressiva, gradual, lenta, e ela vai ter o seu fim, quando ela se completa, quando nós nos encontrarmos com Cristo em glória. Aí sim tem um ponto final da santificação. Então, santificação é um processo, é algo que dia a dia a gente vai caminhando. E é conforme o texto está dizendo, o Espírito Santo de Deus. Mas aí ele dá algo bem prático, e ele vai falar. Antes disso, ele vai falar, antes daquele trecho ali. A vossa vontade, a vossa santificação, que se abstenhais da prostituição. Essa palavra, a palavra hebraica, grega, significa porneia. Porneia, ela tem vários significados. Incastidade, prostituição, fornicação, relação sexual ilícita, adultério, relações homossexuais, relações com parentes próximos, relações com animais, relações ligadas aos ídolos, que é aquelas prostitutas cultuais, né? A impureza que se origina da idolatria, e assim vai. Todas essas igrejas que o apóstolo Paulo chega ali na Grécia, todas elas tinham um panteão de deuses, como nós vimos, e eles seguiam o que os deuses diziam. E muitos desses deuses pediam até tinha as sacerdotisas, que eram chamadas de prostitutas cultuais, em que aqueles súditos daqueles deuses chegavam ali e, para alcançar alguma dádiva, até tinham relacionamento sexual com ela. O apóstolo Paulo vai muito claro na direção daquela igreja, falando assim, olha, eu quero que vocês se abstenham disso. Agora, será que isso ficou lá atrás só? Não, com certeza não. Essa é uma ordem quando ele fala a vontade de Deus.
Então, a vontade de Deus é que você se abstenha da imoralidade sexual. E hoje está tão fácil. Antes ainda existia um certo limite, né? Para aqueles que são da minha geração, as TVs não tinham, tinha uma censura muito forte na TV, os cinemas tinham uma graduação de 18 anos para você ir assistir, e normalmente os filmes brasileiros é que tinham as cenas de sexo, né? Para você conseguir uma revista ou pornografia, você tinha que ir até uma banca, passar uma vergonha e assim por diante. Hoje não. Hoje está muito simples, né? Hoje é muito claro. Uma vez a Rosa estava aconselhando, acho que um garoto e a sua mãe, sobre que o garoto estava acessando pornografia, e ele falou simples para a mãe, assim, mãe, eu digito ali no Google SEXO e clico. Então, se clicar no Google isso, você não precisa nem sair de frente da tela. E aí você pode, então, mas será que então isso daqui não é só voltado para as questões de ter um outro caso, um caso extraconjugal ou prostituição? Eu creio que não, porque ele diz assim, abstenhai-vos da imoralidade sexual. Então, o Senhor Jesus, ele é muito duro quando ele diz que a imoralidade sexual não está no ato de fazer, mas sim se a pessoa já pensou na sua mente em deitar-se com uma mulher, cometeu adultério. Então o apóstolo Paulo vai, acredito, nessa mesma linha e falando, olha, vocês têm que ser santos, vocês têm que ser puros, né? Aqueles que são solteiros, que estão assistindo aqui, vocês vão ter que se guardar até o casamento. Aqueles que estão namorando vão se guardar até o casamento. Aqueles que estão casados, o seu corpo pertence à sua esposa e da sua esposa para o seu marido. E não para compartilhar isso por aí. Então há um pedido, né, muito claro que ele vai falar assim, olha, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, aqui eu já aconselhei várias pessoas. E muitas delas chegam à seguinte conclusão. Eu não consigo me controlar nessa área. Opa, isso é uma mentira. A palavra certa não é eu não consigo. A palavra certa é eu não quero. É diferente. Porque se você não consegue, tem alguma coisa errada com o nosso Criador. E porque ele nos criou diferente dos animais. Ele nos criou com a razão para pensar e para avaliar as coisas. Então, aquela pessoa que chegar para você, mas eu não consigo, quem não consegue, eu acredito, é um animal. E o animal ele tem um momento certo dele da procriação, que é no cio. E o animal ele vai, se encontra com o outro da sua espécie, e ele tem aquele coito animal na época certa, no momento certo, e ele está fazendo em qualquer lugar, né? Por quê? Ele não tem esse senso. Agora, trazendo isso para nós, nós temos um senso, nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, né? Nós somos criados à imagem e semelhança. Nós temos que esses desejos, eles precisam ser dominados, porque ele fala, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então ele vai dizer, olha, quem não conhece a Deus, de fato, vai falar, não consigo me controlar sexualmente. Não consigo me controlar em acessar as telas de computador e ver coisas ou ler coisas. Ele está falando, não, você se controla. Gálatas 5:23 vai dizer um dos frutos do Espírito Santo. Mansidão e domínio próprio. É fruto do Espírito Santo a gente se dominar. Em todas as áreas. Colossenses, capítulo 2, verso 23, diz assim, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como no culto a si mesmo, e é uma falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Tem alguns que, por sua vez, aqui o Paulo está confrontando o pessoal de Colossos, que eles tinham o rigor ascético. O que é? Talvez tomar banho frio. Se eu tomar banho frio, eu não consigo pensar em sexo. Se eu, talvez,
ele está falando, o rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade. Opa, se levantar cercas não tem valor algum, o que tem valor então? O valor é que tem que ser mudado o coração da pessoa. Aí dá mais trabalho. Aí tem mais esforço. Aí precisa ser uma entrega total e constante diante do Senhor. Eu já ajudo alguns homens há muito tempo a se livrar da pornografia. E eu vou te falar, é um trabalho árduo. E alguns deles, um em especial, levamos quase um ano inteiro para ele entender que ele podia se controlar e que ele podia ser santificado diante do Senhor. O outro tem suas lutas, mas eu volto a insistir sempre com ele e falo assim, você não está deixando o Espírito Santo controlar o seu coração, a tratar o seu coração. E a maioria das vezes, quando ele fala assim, oxa, pequei esses dias, né? É porque ele deu vazão à carne, ele deu vazão aos pensamentos, à mente dele, e ele não se colocou diante do Senhor. Então ele fala, claro, olha assim, não como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós temos o nosso Deus para nos ajudar nessa área. E ainda ele vai falar que neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todos os que praticam, como já dissemos e asseguramos. Então, aqui, algo duro que o Senhor vai castigar. Como que o Senhor pode castigar aqueles que estão envolvidos nisso? Então, se é uma pessoa cristã, muitas vezes, pode contrair uma doença venérea. Se é uma pessoa cristã, muitas vezes, pode ter uma gravidez indesejada. E assim vai. Ou uma pessoa ciumenta pode matar uma outra pessoa, que aquela pessoa está traindo. Ou aquelas pessoas, como eu já escutei de pessoas que perderam o seu casamento por causa de pornografia. Então, são consequências. E Deus trata, né? E Deus trata com dureza, não é brincadeira, não. E ele vai falar, cada um saiba possuir o seu próprio corpo. Algumas versões falam corpo, outras versões, a revista atualizada corpo, a revista corrigida fala vaso, nova tradução na linguagem de hoje fala saiba viver com sua esposa de um modo digno. A Bíblia de Jerusalém fala cada um saiba tratar a sua esposa. A NVI fala corpo. A nova versão transformadora fala corpo. A palavra utilizada aqui embaixo, eu coloquei ela em grego, ela pode significar instrumento escolhido, pode significar esposa, como de forma figurada, né? Mas na realidade tem a ver, quer uma coisa, quer outra, tem a ver com ser com terceiros. E a orientação é abster-se e controlar. Abster-se e controlar. Então, eu tiro alguma coisa, como nós falamos semana passada, eu preciso despir de alguma coisa, como Efésios nos diz, né? Então, eu me abstenho da prostituição, fornicação, relação sexual ilícita e assim por diante, e eu me controlo de maneira santa, honrosa e sem os desejos da paixão, que muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo me controlar. Isso é o processo de santificação. Eu me abstenho dessas coisas, e em especial, como o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Porque o verso 7 diz, Deus não nos chamou para a impureza, mas para quê? Para a santidade ou para a santificação. Então, o chamado que o nosso Deus faz não é para uma vida afundada no pecado, não é para uma vida que esteja afastada dele. Mas ele fala assim, vocês foram chamados não para a impureza, mas para a santidade. E no verso 8 ele é contundente em dizer que ele vai dizer assim, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, ou mesmo o apóstolo Paulo,
mas está rejeitando quem? O próprio Deus, que dá o seu Espírito Santo. Então, quando alguns falam assim, eu não consigo me controlar nessa área, você está desprezando o Espírito Santo que habita na sua vida. Porque o Espírito Santo habita na sua vida e ele dá o consolo, o conforto. Então, quando a gente pensa nesse trecho, e esse é um trecho muito rico, a gente poderia explorar um pouco mais, falar um pouco mais dele, né? Mas acho que vocês entenderam a ideia que o apóstolo está passando. No processo de santificação, esses desejos malignos, a cobiça, ela tem que sair. E tem que estar espaço, desejo, né, aqui, a gente buscar a santidade. Ele continua mais um pouco à frente, quando ele vai dizer do amor ao próximo, ele fala, quanto ao amor ao próximo, não precisamos escrever. Ou seja, o tanto que ele precisou escrever antes sobre esse tema, sobre o tema de baixo, o amor, não precisa escrever muito, pois vocês já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos da Macedônia. E aí ele vai dizer que de cada uma da região que ele está amando aqueles irmãos, de cada um desses cantos. A Macedônia, como eu disse, ali hoje faz parte da Grécia, né? De Neápolis, de Filipos, de Anfípolis, de Apolônia, de Tessalônica, de Bereia, ele está falando assim, vocês daí têm demonstrado amor por todos esses outros irmãos, né? Então, esse amor que ele tem demonstrado mostra com muita clareza o amor que ele precisa, o que ele está fazendo. Assim, ele continua dizendo também, eu quero só voltar. Gente, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu dei uma corrida muito boa naquele trecho Eu tinha muita coisa para falar ali, mas quando eu olhei o tempo, não vai dar tempo, tá? Prejudicar ou defraudar o seu irmão. Mas se você tiver mais interesse por esse assunto, eu posso te mandar o material. E eu continuei aqui, mas eu tenho que dar uma acelerada, porque domingo que vem é a nossa última aula. E eu acredito que nós temos muita coisa para caminhar. Alguma dúvida que você ficou aqui disso que eu falei? Não? Então tá bom. Deixa eu terminar pelo menos esse bloco aqui com vocês. Tá? Ele diz assim, no verso 11, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que ande decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependa de ninguém. É um misto aqui, ou até podemos dizer assim, que é quase um paradoxo que ele apresenta aqui. Ele vai dizer assim, esforça para ficar tranquilo, né? Ou esforça para ter tranquilidade. Todos vocês já possivelmente conhecem, ou se não conhecem aquela ilustração de um grande empresário que chega numa ilha e tem um pescador, e já é 3 da tarde, o pescador já está parado, sentado na rede, só assistindo a paisagem, né? E o empresário chega e faz um desafio para ele. Puxa, mas o que você faz? Sou pescador. Ah, você já pescou? Já. Nossa, você pescou tanto? Ah, pesquei o suficiente para minha família, para vender e ganhar uns trocados e tal. Puxa, você já pensou em aumentar o seu potencial aqui, colocar mais um barco, pôr funcionários, colocar uma empresa de pesca, montar essa empresa de pesca, fazer uma distribuição, e assim ele vai, né? Eu não vou florear toda essa história que é longa, né? E o pescador sempre perguntando para ele, para quê? Para depois você chegar no final da vida, ter uma vida tranquila, poder sentar num lugar tranquilo, assistir, ver o mar e tal. Aí o pescador falou assim, mas já faço isso, né? Por que eu vou ter que me arrebentar? Agora a gente tem que ter sabedoria no esforçar. Né? A palavra que o apóstolo Paulo usa significa ser diligente. Então, muitas vezes, nós precisamos ser, e nós temos que ser a todo tempo, diligente naquilo que a gente vai fazer. Ter aplicação naquilo que a gente vai fazer. E fazer com qualidade. Romanos capítulo 15, verso 20, diz assim, esforçando deste modo para pregar o evangelho,
O apóstolo Paulo usa a palavra assim, olha, eu me esforço para pregar o evangelho. 2 Coríntios 5, 9 diz, por isso também nós nos esforçamos, quer presente, quer ausente. E o apóstolo Paulo, como eu disse semana passada, ele trabalhou com as próprias mãos para não ser pesados àquelas igrejas. E ele não estava ocioso. Agora, será que ele tinha uma ambição? Se você olhar a ambição do aspecto de eu quero ser ambicioso só para ganhar e ter as coisas, de fato é uma palavra bem pejorativa. Mas se você olhar e trocar pela palavra diligente, querer de certa forma, uma santa ambição para ter uma vida tranquila, para cuidar dos negócios, para trabalhar, como o texto diz, para não depender de ninguém, a fim de ser um bom testemunho para os de fora. Os de fora podem olhar e falar assim, puxa, essa pessoa é uma pessoa aplicada no seu trabalho, ela é dedicada. E com isso, olha, como tem sido bom ver a vida dele, né? Então, eu creio que é nesse sentido que vem, e se você quiser traduzir, uma vez eu fui fazer uma entrevista de trabalho, e ali já tinha até uma certa discriminação. Em cima da ficha estava escrito assim, religião. Aí eu pus evangélico / batista. E aí, quando o gerente foi me entrevistar, ele perguntou assim, você está querendo uma vaga de vendedor, como você concilia a sua fé e um vendedor que tem que ter ambição? Como é que você faz com isso? Eu falei, rapaz, que pergunta, era para complicar a vida, né? Eu falei assim, depende de como você define ambição. Se você define ambição, que eu quero trabalhar, ter um sustento digno, poder sustentar a minha família, poder viajar quando for adequado, poder comprar ou trocar um carro no momento certo, então você coloca no seu relatório que eu sou ambicioso, né? Do meu ponto de vista, isso não é. Isso é querer trabalhar de forma honesta e querer ser diligente naquilo que eu faço, né? Então depende como você olha essa palavra. Se é ser ambicioso só para ganhar dinheiro, ficar rico, não acho nenhum problema com isso, mas depende do que você vai fazer com essa riqueza também, tá?